vamos lá, o que é um acidente aeronáutico? Um acidente aeronáutico ele vai ser toda ocorrência aeronáutica relacionada à operação de uma aeronave tripulada, havida entre o momento em que uma pessoa nela embarca com a intenção de realizar um voo, até o momento em que todas as pessoas tenham dela desembarcado. Ou, no caso de uma aeronave não tripulada, toda ocorrência havida entre o momento que a aeronave está pronta para se movimentar com a intenção de voo, até a sua parada total pelo término do voo e seu sistema de propulsão tenha sido desligado e durante os quais pelo menos uma das situações abaixo ocorra. Eu vou começar a falar um pouco das situações abaixo, mas para a gente entender o que o acidente aeronáutico, o que essa definição trata. Para ser um acidente aeronáutico, tem que ter a intenção de voo. Ele tem que estar entre o momento que o passageiro está embarcando na aeronave até o final da etapa, quando todos eles desembarcaram. Tem que ter intenção de voo. E agora vamos falar um pouco das situações abaixo. Então, a primeira situação, uma pessoa sofra lesão grave ou venha a falecer como resultado de estar na aeronave ou ter contato direto com qualquer parte da aeronave, incluindo aquelas que dela tenham se desprendido, ou ser submetida à exposição direta do sopro da hélice, de rotor ou de escapamento de jato ou de suas consequências. Então vamos lá, vai ser considerado um acidente aeronáutico quando uma pessoa ela vai sofrer uma lesão grave ou ela vem a falecer com o resultado de estar na aeronave, então ela está na aeronave, morreu, então é um acidente aeronáutico. Se ela tiver contato direto com alguma parte da aeronave, por exemplo, a história do trem de pouso que se desprendeu de voo, caiu em cima de uma pessoa, é um acidente aeronáutico. Ou a pessoa, por exemplo, que acontece muito naquela ilha de San Andrés, no Caribe, que as pessoas elas ficam na praia, atrás do jato, quando os aviões vão decolar, elas ficam atrás, pegando aquele jato, aquele vento forte. Então uma pessoa que ela foi submetida à exposição direta do sopro e por consequência disso ela sofreu uma lesão grave ou ela veio a falecer, vai ser considerado um acidente aeronáutico. A outra situação, a aeronave tenha falha estrutural ou dano que afete a resistência estrutural, o seu desempenho ou as suas características em voo, ou normalmente exige a realização de grande reparo ou substituição do componente afetado. Então também vai ser um acidente aeronáutico, uma aeronave que tem uma falha estrutural ou dano, que aconteceu algo com essa aeronave e ela uma grande parte dela teve que ser substituída, teve que ser reparada, ela teve que ter a troca de um reparo importante. Então tudo isso vai ser considerado um acidente aeronáutico. E C, a aeronave que seja considerada desaparecida ou esteja num local inacessível. Então a partir do momento que uma aeronave ela está desaparecida, que o órgão competente já definiu aquela aeronave como desaparecida, já se caracteriza um acidente aeronáutico. Exemplo, o voo da Gol, o 907, a partir do momento que ele sumiu do contato radar, o voo que voava no norte do Brasil, a partir do momento que ele sumiu do contato radar e já foi considerado como desaparecido, já se caracterizou um acidente aeronáutico. Então, um acidente, ele vai ser um acidente quando ele resultar de uma lesão grave, de um falecimento ou de uma falha estrutural. E a lesão grave, quando a pessoa estiver dentro da aeronave, tiver contato direto com qualquer parte da aeronave, incluindo aquelas que dela tenham se desprendido, ou a pessoa for submetida à exposição direta do sopro da hélice ou do rotor ou do escapamento, ou das suas consequências, né? O falecimento, de novo, a pessoa estar na aeronave, ter contato direto ou ser submetida à exposição direta do sopro, e uma falha estrutural que afete a resistência estrutural ou desempenho, alterando assim as características do voo, e que normalmente exija a realização de um grande reparo ou substituição de um componente afetado. Então tudo isso vai caracterizar um acidente.
Agora a gente tem algumas observações em relação a esses itens que a gente falou agora. A nota 1 é: a exceção será feita quando as lesões ou óbito resultarem de causas naturais, forem auto-infligidas ou infligidas por terceiros, ou forem causadas a pessoas que embarcaram clandestinamente e se acomodaram na área que não era destinada aos passageiros e tripulantes. Então, o passageiro está voando, está lá na sua poltrona, teve um mal súbito e morreu, infartou e morreu. Não é um acidente aeronáutico, ele morreu de causas naturais. Ou um outro passageiro que brigou com um passageiro em voo e acabou, matou o passageiro em voo, ou lesionou o passageiro em voo. Não é um acidente aeronáutico, ele foi um acidente causado por terceiros que estavam dentro do voo. E quando a gente fala em causas que forem causadas a pessoas que embarcaram clandestinamente e se acomodaram em área não destinada aos passageiros. Tem o caso famoso do passageiro que ele entrou no compartimento do trem de pouso, ou ele entrou clandestinamente no compartimento do trem de pouso, e quando o voo subiu, ele morreu, obviamente, por condições de temperatura, de pressão, ele acabou falecendo. Como ele entrou clandestinamente numa área que não era destinada aos passageiros, não é considerado um acidente aeronáutico. A nota 2, as lesões decorrentes de um acidente aeronáutico que resultem óbito em até 30 dias após a data de ocorrência são consideradas lesões fatais. Então, o passageiro, aconteceu algo com ele, uma lesão grave, porém ele só veio a falecer até 30 dias depois. Então, dentro desses 30 dias após a ocorrência, vai ser considerada uma lesão fatal.